Olá a todos! Hoje, como comprometido no último vídeo, vamos começar então essa série toda segunda-feira, 8h30. Vamos falar um pouquinho, um beabá, um básico de medicina chinesa. E hoje vamos continuar, né? O último vídeo falei sobre Qi. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Shen, né? Ou como pronunciam os chineses, que eu não consigo pronunciar por mais que eu tente. Mentira, eu preciso voltar a praticar, que estava começando a aprender e preguicei. Mas vamos lá, vamos falar de medicina chinesa, vamos ver o que a gente consegue apresentar de possibilidades, o que a gente consegue apresentar de clareza sobre o que são esses aspectos, o que é esse tal desse Shen, ou aspecto mental, né? Então, inicialmente, gente, para falar, trazer sobre o Shen, quero lembrar, né, sobre o que falei na última aula, acabou cortando o finalzinho, que era exatamente isso. O Shen é um tipo de Qi, ele é uma manifestação do Qi. Então, acaba tendo, vamos falar assim, a necessidade de a gente compreender inicialmente o que é o Qi. Então, se você não viu, volte lá para a aula da semana passada, né, para a quarta apresentação desse básico, desse beabá, desses primeiros passos. E aí lá a gente vai estar falando, eu vou falar um pouquinho sobre Qi para você, e aí você vai conhecer um pouquinho melhor, e aí vai poder chegar a essa compreensão desse tal de Shen. Então, gente, para começar essa fala, tem um conceito na medicina chinesa que é tratado por 3 tesouros, né? São 3 substâncias, 3 representações, assim como há, né, a grande representação dessa tríade, né? Tudo é trino, sempre os livros antigos falam dessa trindade, cada um de uma forma, né? E aí ele apresenta essa trindade como céu, homem e terra, estando o céu acima, a terra abaixo e o homem no meio do caminho. Teria a mesma representação em um algo simbólico, que seria o Shen acima, o Jin abaixo e o Qi ao centro. Então a gente acaba tendo essa representação de que o Shen seria uma manifestação mais sublime, mais yang do que o Qi, portanto mais puro, né, vamos assim dizer, que seria essa manifestação do ser ativo, do ser manifestação, daquele ser que age. Então o Shen seria o que a gente conhece, pode-se falar por espírito. Se é que como, né, as pessoas compreendem por espírito, eu diria que espírito é aquilo que anima o corpo, né? Aquele ser que eu, Michel, por exemplo, tenho carne e osso e sou um ser que fala. Porém, uma hora vai existir ainda o corpo, só que segundos antes falava, mas depois de algum tempo não vai mais falar, não vai mais produzir vida, não vai mais ter vida. Então, algo se desprendeu desse corpo, algo desapareceu dessa matéria que faz com que ele pare de funcionar. Então, esse seria o Shen, aquele que vive no corpo. Então, por isso, espírito, tá? Então, não entendam de forma errada, por favor. Não falo de religião, nem de nada parecido, mas um conceito filosófico, de que o Shen seria a parte mais sublime, mais elevada, mais espiritual da vida. Bem legal, né? E aí, o que a gente vai ter? Então, esse mesmo Shen dentro da medicina chinesa, que seria o espírito, seria o Yang primordial, o Yang puro, né? Aquela manifestação pura do Yang dentro da vida, dentro do corpo, ele se divide nos 5 movimentos, nos 5 elementos, né, que a gente chama, e ele simplesmente vai apresentar para nós 5 aspectos desse Shen. Certo? Então o Shen é algo muito maior, é o espiritual, é aquela parte sublime da vida, onde no corpo, na manifestação de corpo, eu, Michel, tenho 5 aspectos desse espiritual, né? Sendo que um deles é também o Shen, que é o que vive, é o que percebe, é o que interage, é aquele que está em comunicação com a vida.
tá? Então temos depois, né, eu acabei colocando aí em aberto, mas não, nenhum nível de importância. Importante é o quinta maior, né, que é o grande, o Shen como um todo, como aspecto espiritual. E aí nós vamos ter separados, né, esse Shen, que seria o espírito, ou aquele que vive, correspondente ao coração. O Hun, né, ou a parte que eles falam, a parte mais sublime da alma, a parte mais sublime do ser, desse espírito que vive, daquela que vê coisas mais maravilhosas na vida, né, a beleza e o encanto dessa toda vida. Ele seria o aspecto mental abrigado ou albergado correspondente ao fígado. E aí, de um outro lado, eu coloco o I, ou o pensamento, o pensar. E esse pensar, esse pensamento vai ter relação com o aspecto mental do baço. É o baço que é correspondente, é o baço que sofre, é o baço que passa o problema, por exemplo, da nossa ansiedade de pensar e pensar e pensar ininterruptamente, circularmente uma mesma coisa, né? Ficar mastigando, ruminando os pensamentos. E aí nós vamos ter o I, né? Que é o pensar. Né? A gente tem o ruminar os pensamentos, que é a intolerância, vamos dizer assim, o mau funcionamento desse I, ou o desgaste desse I, mas seriam as ideias que a mente, as ideias que o espírito, as ideias que o Shen produz. Abaixo do I eu coloquei o Po, né, que eles falam que é o aspecto mais bruto da alma, o aspecto mais bruto do espírito, que é aquele aspecto de conservação da vida material. Então é aquela pessoa que olha para os dois lados para atravessar a rua, não faz parkour, por exemplo, sabe? Não pula de paraquedas, ou pula de paraquedas sem conferir se é a mochila do paraquedas ou se é a mochila do lanche. Então, o Po é aquele que cuida de mim, é aquele que cuida da minha vida como ser físico. Então seria nosso instinto de sobrevivência, pode assim dizer. E aí, por outro lado, um outro aspecto mental aí de vital importância, né, assim como todos esses outros que eu mencionei, seria o Ji, ou Zi, ou seja lá como for que se fala isso, que é o aspecto mental correspondente ao Rin, que seria a vontade, aquela gana de viver, de fazer, eu vivo, eu faço, eu aconteço. Né? É a nossa reserva de vitalidade, o Rin, né? Então não poderia ser diferente o aspecto mental que ele traria para nós. Então, gente, quando eu falo de Shen, inicialmente eu estou falando de algo primordial Yan, né? Um aspecto Yan da existência, que é aquele mais espiritual, aquele ser que só aquele ser que é, pode ser assim dizer, né? Enquanto que na vida, na existência, esse mesmo um grande Shen vai ter subdivisões, ou ele tem divisões, esse um Shen dentro da vida do corpo, ele se manifesta em divisões, que são essas 5 que eu apresento para vocês. E aí, nós vamos ter então a integração de todos os aspectos que formam a existência, né? Os aspectos mais sublimes, como aquele que vive, aquele que vê a maravilha da vida, como aqueles que determinam a sobrevivência, inclusive esse instinto de sobrevivência, né? Essa gana de viver, de buscar, de lutar nesse mundo maluco que a gente vive. Mas aí, qual é a maior relação que realmente nós vamos ter com o Shen? Inicialmente, gente, né? Eu fico falando inicialmente e não é. Mas, continuando com o papo, o Shen, quando eu falo de Shen, a primeira visão, aquele que abriga, aquele que cuida desse ser espiritual, né? Que cuida e cuida de que a gente fala de estar alocado, tá? É onde ele vive, pode-se assim dizer. O coração é a casa do espírito, o coração é a casa do Shen. Então, digam o que quiserem, podem acreditar ou não, mas realmente as nossas emoções, elas comandam muito da nossa vida, os nossos pensamentos, a forma como nós vemos e interagimos com o mundo. Então, segundo até o que eu entendi da filosofia e de todas as religiões, basicamente, todo o
Cristo, ou aquele que se iluminou, fala a mesma coisa, que é: a vida é muito mais do que o que você está vendo, portanto, aproveite, viva, né? E aí você vai ter essa parte mais sublime, que é só a única, que é, portanto, gente, se vocês quiserem, né, uma palavrinha mais simples para falar, o Shen é aquele aspecto divino que nos sustenta e nos faz manifestar a vida. E isso vive no coração do homem. Então, puxando alguns comentáriozinhos bem básicos assim, né? Conforme o coração do homem é a vida, conforme o tesouro de um coração do homem é o tesouro de uma vida. Então, se você tem no seu coração paz, sua vida vai ter um pouco mais de paz, caso não. E aí a paz não é não ter problemas, tá? Não entenda errado a esses gurus e tudo mais que vendem isso, né? Repita e você obterá, não. É viva e você será. Obter não é ser e ser não é ter. Então deixem de querer ter e sejam, compreendam e vejam um pouco mais, ou não. Essa é a minha escolha, de vocês deixo com vocês, mas como gostaria, e fiz mais um pouquinho de acupuntura para vocês, mais um pouquinho de base de medicina chinesa. E aí, mais para frente, ou próxima semana, falaremos um pouquinho mais sobre medicina chinesa, sobre essas bases. E aí vou trazer o terceiro tesouro, né? Trouxe o Qi, hoje o Shen, na próxima falo sobre Jing. E aí, gente, só deixando aí um pouquinho, né, sobre a escola que tenho montado ou que tenho auxiliado, né, na criação, que é o Instituto Brasileiro de Cultura e Medicina Tradicional Chinesa, né, do Marcos Yao. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o jeito que a gente desenvolve a acupuntura nessa escola, dá uma olhada nos vídeos aí do canal, vocês acabam tendo um pouco dessa visão. E aí, quem estiver aqui por Maringá ou região, vem conhecer nosso ambulatório, né, a escola. Eu estou sempre lá no ambulatório, gerindo esse negócio e fazendo também muita acupuntura. Adoro furar os outros. E vamos lá, quem quiser vir conhecer, experimentar a acupuntura, venha conhecer nosso espaço. É um local mais acessível, tanto de localidade, tem um ponto de ônibus bem na frente do nosso local, e os preços são realmente bastante atraentes, pois dá uma ligada lá, dá uma pesquisada no site. Eu esqueci de deixar o site, gente, eu deixo o site na descrição e na próxima aula, ok? Fiquem com Deus, boa semana para vocês. Até breve.